Como sempre, a gente sempre está reclamando de alguma coisa, ou está muito calor, ou está muito frio. Eu, há um tempo atrás, tive a audácia de gostar do inverno, hoje eu já não gosto mais, né? Não gosto mais do inverno, chega de passar frio. Mas, hoje nós vamos falar sobre um assunto que irá aquecer os nossos corações, que é o Espírito Santo. Nós vamos falar sobre o Espírito Santo. Antes de começar o estudo, lembrando que quem não tem o livrinho do discipulado, pode encontrar o livrinho na secretaria com a dona Fátima ou a Olvide, pode buscar ali. E hoje, então, nós estamos na nossa quinta lição, praticamente a metade do nosso livrinho do discipulado. Nós vamos falar sobre o Espírito Santo, o segredo do poder. Pergunta para a pessoa que está ali do teu lado, o que ela entende sobre o Espírito Santo. Se tem alguém do teu lado e diz, quem é o Espírito Santo para ti? Pode perguntar. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Quem é o Espírito Santo? Quem que é? O Espírito Santo é uma força, uma energia, né? É o poder de Deus. Quem é o Espírito Santo? Nós vamos falar então sobre quem é o Espírito Santo, nós vamos chegar nessa conclusão. Também qual a sua função no Antigo Testamento, o que acontecia no Antigo, no Novo Testamento, como é que o Espírito Santo agia. Qual é o fruto, ou o que é o fruto do Espírito Santo? O Espírito Santo dá fruto, né? E como nós podemos nos encher do Espírito Santo. É mais ou menos sobre isso que nós vamos falar hoje. É claro que em poucos minutos, eu não tenho a pretensão de falar sobre tudo que a Bíblia fala sobre o Espírito Santo. A gente teria que ficar aqui muito tempo, né? Mas a gente vai dar uma pincelada sobre a Bíblia acerca desse tema. Vamos orar? Vamos pedir a direção de Deus, a direção do Espírito Santo dele, para que a gente realmente possa compreender esse tema tão importante para nós. Pai, eu te louvo porque nós estamos aqui nesse lugar e sabemos que o Senhor está presente no nosso meio. Sabemos também que o teu Espírito está aqui para nos guiar por meio da tua palavra. Por isso eu te peço que esse tempo que nós vamos ter lendo a tua palavra, lendo os teus ensinamentos, nós possamos aprender ainda mais de ti e ainda mais sobre o teu querer, aquilo que o Senhor deseja que este faça na nossa vida. É isso que eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém. Certo? Então, quem é o Espírito Santo? Opa, sumiu o Espírito, ficou só o Santo, né? Quem é o Espírito Santo? A gente tem muita confusão acerca desse tema. E olha, eu vou dizer para vocês que no mundo cristão, acho que o Espírito Santo é o que mais divide a igreja, viu? Sobre a atuação dele, o que ele faz ou o que ele deixa de fazer, é o que mais dá briga entre os cristãos. É sobre o Espírito Santo. Não é sobre o que Jesus fez, não é sobre quem Deus é, mas é sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo, esse tema tem causado algumas divisões em igrejas e tem formado diversas outras, né? Hoje no Brasil, tu quase chuta uma pedra, vem uma denominação diferente, né? Cada porta de garagem é uma igreja quase, né? Mas em todos os casos. Mas muito disso é porque não se consegue chegar num consenso sobre alguns temas da Bíblia, inclusive sobre o Espírito Santo, que é um tema um pouco mais complexo. Muitos dizem que o Espírito Santo ele é uma força misteriosa, né? Ou é o poder que Deus usa. O Espírito Santo é como né? Quem é o Espírito Santo? Na verdade, o que a gente sabe sobre o Espírito Santo é que ele não é uma força misteriosa, não é um vento, não é uma energia, não é nada a não ser a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo, ele é Deus. Se alguém te perguntar quem é o Espírito Santo, ele é Deus. Eu não vou querer entrar muito nesse tema sobre a Trindade, mas falando um pouquinho só sobre isso, então, é Deus Pai, Filho, Jesus, né? E o Espírito Santo. Todos eles são Deus, né? Então, o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade e ele é Deus. E aqui já muda muito o nosso conceito sobre o que nós podemos, então, entender sobre o Espírito Santo. Porque hoje, quando a gente liga a nossa TV, hoje, quando a gente entra na internet, pega nosso celular e vê algum videozinho no Facebook cristão, alguma coisa acontecendo em alguma igreja, a gente vê vários cristãos, vários pastores, várias pessoas usando o Espírito Santo. Os caras chegam a tirar o casaco deles, o paletó deles e falam assim, ó, né? Chegam a marcar mais ou menos a hora para curar. Vem aqui que se pegar na minha mão aqui vai sair curado, né? O Espírito Santo não é algo que a gente controla. Não é algo que fica abaixo de nós. Não é algo que nós dizemos o que ele tem que fazer. O Espírito Santo não é isso. Porque o Espírito Santo é Deus. E sendo Deus, é ele quem nos controla. Não somos nós que controlamos ele. Por isso que quando a gente vê o pessoal, não, é dia tal, vai acontecer, não sei o quê. Olha,
não é o homem que manda em Deus. Pelo contrário, é Deus que está acima de qualquer homem. O Espírito Santo, ele é Deus. É a terceira pessoa da Trindade, né? Nós discutimos muito sobre o Espírito Santo, que nem eu comentei, sobre os dons espirituais que ele dá para os cristãos, sobre o batismo com ou no Espírito Santo. Esses são termos um pouco mais teológicos, né? Mas também a gente discute muito como o Espírito Santo age, se ele ainda age hoje da mesma forma que agia na Bíblia, se ele conduz os cristãos por meio de sonhos, de visões, de revelações, de profecias. Tudo isso vem por meio do Espírito Santo, mas tudo isso levanta então muita discussão sobre quem é o Espírito Santo e como é a forma que ele age, principalmente hoje. Mas o que a Bíblia diz a respeito do Espírito Santo? A gente vai ver em 1 Coríntios 2, no versículo 9 até o 11. Pode abrir ali. Antes disso, eu tenho um textinho que resume muito bem a questão da Trindade, sobre Deus, Jesus e o Espírito Santo, né? Então, quem é o Espírito Santo? Deus Pai, o Deus Criador, né, que é a primeira pessoa da Trindade, foi quem planejou a salvação do homem. Por amor a nós, então, ele planejou toda essa nossa salvação. E Jesus, que é a segunda pessoa da Trindade, Filho de Deus, é quem se fez homem, mesmo sendo Deus, achou que não devia se apegar, se esvaziou e se tornou homem, se fez homem e morreu por nós. Ressuscitou. Ele morreu para que nós pudéssemos, então, ter vida eterna e perdão pelos nossos pecados. Mas é o Espírito Santo que foi enviado por Deus, que atua no mundo, aplicando a obra de Jesus lá na cruz em nosso favor. É o Espírito Santo que, de certa forma, conduz e que faz valer o sacrifício de Cristo lá na cruz em nós. É Ele que nos sela, é Ele quem nos marca. Esse é o papel do Espírito Santo. O que a Bíblia diz sobre o Espírito Santo? Vamos ver aqui então em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 e 11. Algumas características sobre o Espírito Santo. Diz assim: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Uma característica que a gente pode levantar então sobre o Espírito Santo é que ele sabe, ele conhece. O Espírito Santo de Deus conhece o que está no coração de Deus. É isso que a Bíblia fala. Vamos para Efésios agora. Efésios capítulo 4, versículo 30. Ali nos dá outra característica muito forte sobre o Espírito Santo. Efésios 4, capítulo 30, nos diz que o Espírito, ele se entristece. Diz assim, ó: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então, o Espírito Santo também ele sabe, tem conhecimento, tem sentimentos, ele se entristece. Outra característica sobre o Espírito Santo nós vamos encontrar em Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27. Romanos 8, 26 e 27. Diz assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É aquele que sonda os corações, conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Nós lemos esse versículo sobre a oração. Vocês lembram que a gente tinha comentado que o homem não sabe orar, que precisamos até de um tradutor. Pois bem, o Espírito Santo é quem traduz, né? Ele é quem intercede por nós, né? Em 1 Coríntios, última característica, né, do Espírito Santo, que nós vamos ver agora, em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7 até o 11, nos diz que o Espírito Santo, ele toma decisões de acordo com a sua própria vontade. Diz assim: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito, a outro a fé, pelo mesmo Espírito, a outro dons de cura, pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e ainda a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito,
e ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. Essas são as características do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, né? Ele é Deus. E tem características semelhantes até as que Deus comunicou com nós. Ele pensa, ele sabe, ele se entristece, ele tem emoções, ele intercede por nós, ele toma decisões, ele decide. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Ele é Deus. Mas uma das principais características, e o que também o Espírito Santo de Jesus nos diz que ele faz, é que, vamos abrir aqui em João 14, versículo 26. João 14, versículo 26. Diz assim: Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhe ensinará todas as coisas. Ele lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disser. Então, o Espírito Santo é enviado por Deus para nos fazer lembrar tudo aquilo que Jesus fez, para nos conduzir no caminho que Deus espera que a gente ande. Esse é o Espírito Santo. Várias características, inúmeras funções. Mas qual a principal função do Espírito Santo? Aqui entra também uma das coisas que a gente precisa entender. A Bíblia fala de 3 espíritos diferentes. Ela usa a palavra espírito para 3 circunstâncias diferentes na Bíblia. Primeiro, ela fala sobre o espírito do homem. Vocês lembram que a gente acabou de ler, né? Então fala sobre o espírito do homem. Ela também fala sobre espíritos caídos, que seriam os demônios, os espíritos que escolheram se afastar e se rebelar de Deus. E ela também fala sobre o Espírito Santo. A Bíblia, ela sempre coloca um adjetivo, ela qualifica, ela diz qual é então a função daquele espírito. E no caso do Espírito Santo, qual que é a principal virtude ou principal função do Espírito de Deus em nós? O Espírito Santo, ele nos santifica. Essa é a principal função do Espírito Santo. Muitos querem falar em línguas, querem profetizar, querem ter revelações, querem ter inúmeras experiências com o Espírito Santo. Mas a principal característica do Espírito Santo não é provocar em nós experiências sobrenaturais, mas é nos santificar. Por isso que ele é o Espírito Santo de Deus. Ele então, a ação dele em nós, faz com que este possa estar vivendo o sacrifício de Jesus lá na cruz. Por meio do Espírito Santo, por meio do agir dele em nós, ele vai trabalhando no nosso coração, no nosso caráter, nos nossos desejos, na nossa vontade, para que este possa se tornar semelhante a Cristo. Se não fosse pelo agir do Espírito Santo, nós jamais seríamos santos. Simples. Claro que nós podemos ter experiências maravilhosas e vamos ter experiências maravilhosas vendo o Espírito Santo de Deus agindo em nosso favor, resolvendo coisas que a gente não tinha de outra forma a não ser por meio de Deus. Claro que vai acontecer isso, claro que vai ter coisas sobrenaturais. Mas a principal função do Espírito Santo é nos santificar. É nos munir, nos dar condições, nos apontar o caminho para que a gente ser semelhante a Cristo. Essa é a principal função do Espírito Santo de Deus em nós. Mas aí, Michel, se o Espírito Santo faz em nós hoje para ser parecido com Jesus, como é que era antes, então, de Jesus? Tinha Espírito Santo? Como é que funcionava? O que a Bíblia fala sobre isso? Como era, então, o Espírito Santo no Antigo Testamento? Antes de ir no Antigo Testamento, eu vou querer ler alguns versículos no Novo Testamento. O primeiro vai ser em 1 Coríntios 6, versículo 19 e 20. Agora nós vamos fazer um contraponto entre o que acontecia com o Espírito Santo no Antigo Testamento e o que acontece até hoje, né, a partir do Novo Testamento. 1 Coríntios, então, 6, versículo 19 e 20, falando sobre o Novo Testamento, diz assim, acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Opa, aqui tem uma informação muito preciosa. O Espírito Santo de Deus, ele habita em nós. Depois da vírgula. Que lhes foi dada por Deus e que vocês não são de si mesmos. Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Então, a Bíblia nos fala no Novo Testamento que o Espírito Santo de Deus habita em nós. Em Efésios, capítulo 1, versículo 13 e 14, também falando um pouco sobre
a atuação do Espírito Santo no Novo Testamento, até nos dias de hoje, né? O apóstolo Paulo diz assim: nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho os salvou. Vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Então nós somos, no momento que a gente crê na palavra de Deus, crê em Cristo, nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus. E esse Espírito Santo, depois a vírgula diz que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Então no Novo Testamento o Espírito Santo ele habita em todo cristão. No momento da nossa conversão, no momento que a gente aceita Jesus, ele vem habitar em nós. E ele é o selo, é ele quem garante a promessa de Deus de salvação. Esse é o Espírito Santo para nós. Mas como que era então no Antigo Testamento? Eu separei algumas situações onde que o Espírito Santo aparecia no Antigo Testamento e para alguns personagens da Bíblia. Em Números, lá no início da Bíblia, Números 27, versículo 18. Olha só então aqui no Antigo Testamento em relação a Josué. Como o Espírito Santo então agiu naquela época ali, Moisés, Josué, no Antigo Testamento e tal. Números 27, 18 diz assim: então o Senhor disse a Moisés: chame Josué, filho de Num, homem de quem está o Espírito, e imponha as mãos sobre ele. Opa! Então o Espírito Santo não vem só depois de Jesus. Josué também já tinha o Espírito. Como assim? O que isso quer dizer? Vamos ver a respeito de Davi, do rei Davi, em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 12 e 13. 1 Samuel 16, versículo 12 e 13, fala isso sobre o rei Davi, né? Então Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levanta-se e unja-o. Samuel então apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. E Samuel voltou para Ramá. Então, quer dizer que no momento que ele ungiu Davi, o Espírito de Deus apoderou-se de Davi. Isso, o Espírito Santo já atuava também ali. E até mesmo o rei Saul, que morreu completamente desviado de Deus. Em 1 Samuel, um pouquinho mais para trás, capítulo 10, versículos 10 e 11, diz assim: chegando em Gibeá, um grupo de profetas o encontrou. O Espírito de Deus se apossou dele, e ele profetizou em transe no meio deles. Quando os que já o conheciam viram-no profetizando com os profetas, perguntaram uns aos outros: o que aconteceu ao filho de Quis? Saul também estava entre os profetas? O que acontece? Resumindo, a gente viu que tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento o Espírito Santo aparece. Mas aparece de formas diferentes. E a diferença básica é que no Novo Testamento, no momento que um cristão aceita Cristo e entrega sua vida a Jesus, o Espírito Santo vem e faz morada nele e não sai mais. Pode se entristecer, pode se apagar, mas ele fica ali. No Antigo Testamento, o Espírito Santo já existia, só que ele ia e saía. Com Sansão, por exemplo, era alguém que conhecia Deus e que tinha tanta força porque o Espírito Santo atuava nele. Não era por causa do cabelo do cara, mas a força não estava no cabelo da peruca do Sansão, mas estava no Espírito Santo que estava em Sansão. Era o Espírito Santo de Deus que dava poder a ele. Também para o rei Davi também foi assim. No momento em que ele foi ungido, o Espírito Santo então se apossou de Davi. Entrou nele. Antes não estava. Mas a partir daquele momento se fez presente na vida. O Espírito Santo também entrava e fazia isso nos profetas. Invadia, falava o que tinha que falar e saía. Esse era o atuar do Espírito Santo. Hoje o Espírito Santo está em nós, permanentemente, após a nossa conversão. Antes ele visitava as pessoas, conforme o desejo de Cristo. E aqui também a gente fica se perguntando, vou abrir um parênteses, mas como é que o pessoal se salvava então antes, né? Como é que era? Não tinha Jesus, não tinha nada.
também funcionava mais ou menos assim. Hoje nós nos salvamos porque a gente tem fé e diz que aquilo que Jesus fez na cruz por nós, ele morreu, a gente reconhece aquele sacrifício e ele morreu para pagar o meu pecado, o pecado de vocês, o nosso pecado. E é isso que nos salva. É este confessar publicamente que Cristo morreu por nós. No Velho Testamento as pessoas eram salvas não porque cumpriam uma lei, porque faziam as coisas tudo direitinho, mas elas eram salvas porque também acreditavam que um dia viria o Messias. Todas as vezes que eles sacrificavam um animal e que o sangue era derramado, era para simbolizar que um dia viria o Cordeiro perfeito, Cristo Jesus, e que mais nenhum precisaria morrer, porque ele viria para pagar os nossos pecados. Então sempre foi o sacrifício de Jesus. Depois, hoje nós acreditamos que aquilo que Jesus fez há 2000 anos atrás nos salva. E o pessoal no Antigo Testamento acreditava que um dia viria o Messias e que morreria por eles e que o sangue deles iria salvar. E o Espírito Santo, então, hoje habita em nós e no Antigo Testamento ele visitava as pessoas conforme o querer de Deus. Simples, né? Falei bastante, mas acho que é mais simples do que tudo isso que eu falei. Uma das questões após a nossa conversão, então, quando o Espírito Santo de Deus vem habitar em nós, é que começa uma briga muito forte entre a carne e o Espírito. A carne, eu já falei várias vezes nas últimas 4 lições sobre o discipulado, sobre a carne, os nossos desejos carnais e não sei o que. A carne, ela é os desejos do nosso coração. Ela representa a vontade, o querer, a ambição do nosso coração. Do homem que, por estar afastado de Deus, escolhe só coisas que Deus não aprova. Agora, o homem que conheceu a Jesus, que entregou sua vida a Jesus e disse que aquilo que ele fez lá na cruz é para ele, naquele momento, então, o Espírito Santo de Deus vem fazer habitação no corpo dessa pessoa, vem morar nele. E ali começa uma briga muito forte entre a carne, que é a vontade do homem, e o Espírito, que é santo de Deus, tentando nos fazer santos. E essa é uma briga que não vai ter fim. Aliás, vai ter fim sim, só no dia que o Michel bater as botas. Essa é uma batalha que vai ser eterna enquanto nós vivermos aqui. Não vai ter fim. Todo dia, toda manhã, a cada acordar, nós precisamos ter a consciência que nós lutamos contra a nossa vontade. É por isso que quando Cristo morreu lá na cruz, nós também deveríamos ter morrido lá. O sacrifício de Jesus lá na cruz não significa que nós temos acesso somente à salvação. Mas quando Ele morreu lá na cruz, a nossa carne, a nossa vontade, o nosso desejo também deveria ter morrido lá. E se não morreu, continua nos dando trabalho até hoje. Todo dia, a cada acordar, nós vivemos uma batalha gigantesca dentro de nós, que é a nossa vontade carnal, humana, e o Espírito, que é santo e que quer nos santificar, para que nós sejamos semelhantes a Cristo. É isso que acontece. Essa que é a batalha constante. E isso é descrito em Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículo 13 até o 18. Fala claramente sobre essa batalha, que todos nós vivemos. Todo cristão vive isso. Só quem não conhece a Cristo, só quem não aceitou a sua vida a Cristo, não tem essa batalha. Porque daí só tem a carne mesmo. E daí vai morrer, vai para o inferno, vive no seu pecado. Quem não tem o Espírito Santo de Deus não tem esse problema. Mas nós temos inúmeros privilégios por conhecer a Deus, saber do poder de Deus, da existência de Deus, saber do sacrifício de Jesus, que nos dá uma vida com sentido, uma vida eterna, uma vida que não acaba no dia da nossa morte, mas que se inicia na presença constante dele. Essa luta que nós lutamos é por causa disso. E ela, em Gálatas fala muito bem sobre isso, né? Diz assim, Gálatas 5, 13 e 18. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Então, os desejos da nossa carne, né? Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Por isso digo, vivam pelo Espírito. E de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito Santo de Deus. E o Espírito, o que é contrário à carne. Eles estão em conflito
um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Aqui ele começa nos falando muito sobre a liberdade. Diz que nós somos chamados para a liberdade. Mas como assim liberdade? Na verdade das verdades, nós somos livres somente para escolher quem vai mandar em nós. Quem irá nos dominar. Só isso. Uma vez eu vi uma frase de um amigo meu cristão há muito mais tempo que eu, e eu não entendi, achei até meio feio o que ele falou. Ele disse assim que o cristão é livre só para obedecer. Eu disse, puxa vida, mas nós não somos livres, né? Livres só para obedecer. E hoje eu entendo um pouco por que nós somos livres. Nós somos só livres para obedecer. O cristão ele é livre para obedecer, sabe por quê? Porque ele é livre só para escolher para quem ele vai obedecer. Não tem escolha. Por alguém nós vamos ser dominados. Ou pela nossa carne, ou pelo nosso espírito. Até ontem no Célula nós estávamos conversando um pouco sobre isso, e eu comentei também que tinha lido e tinha me chamado muita atenção que Martinho Lutero falou sobre isso, que o homem só escolhe quem vai dominá-lo. Como se fosse um cavalo, quem vai montar nele. Só isso. Essa é a liberdade do homem. Só isso. Nós não somos livres. Somos livres somente para obedecer. A obedecer e escolher quem nós queremos obedecer. Se é a nossa carne ou o nosso espírito. Não existe liberdade longe disso. Só que nós sabemos, no momento que a gente escolhe obedecer o Espírito Santo de Deus, inúmeras coisas favoráveis da parte de Deus vêm para nós. Coisas que a gente nem pode imaginar. Como a gente leu nos versículos anteriores. Coisas que nenhum ouvido ouviu, nem olho viu, ninguém imaginou o que Cristo preparou para nós. Quando a gente obedece e escolhe obedecer ao Espírito, a gente pode participar disso. Quando a gente escolhe obedecer à nossa carne, a gente se afasta dos privilégios de Deus. A quem tu tem escolhido? Né? Se nós somos livres para escolher quem nós vamos obedecer, quem montou cela em ti e está te domando? Quem? Né? Pouco mais para frente nesse trecho, a partir do versículo 19, nós começamos a falar um pouco sobre o fruto do Espírito e as obras da carne. Então, Gálatas 5, versículo 19, agora até o 25. Vamos continuar lendo ali. Diz assim, ó. Ora, as obras da carne são manifestas. Imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Esses que vivem pela carne, né? Que escolhem as obras da carne, como ele fala ali, né? Que escolhem que a carne os domine. Esses não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor. O fruto do Espírito é amor. Alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne. Lembra o que nós comentamos antes, que no momento que Jesus morreu lá na cruz, nós também deveríamos ter morrido, a nossa carne deveria ter morrido com ele, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Bom, primeiro nós temos as obras da carne, as obras, os nossos desejos, né? E a gente pode dividir todas essas obras em 4 tópicos. Primeiro, são as de conteúdo sexual, que é a imoralidade sexual, a impureza e a libertinagem. E aqui a gente pode incluir qualquer pecado relacionado à área sexual, como o adultério, pornografia e até mesmo a fornicação, que é fazer sexo antes do casamento. Qualquer tipo de pecado sexual, primeira categoria das obras da nossa carne. Depois, algo muito interessante, a categoria religiosa. E aqui a gente pode colocar então a idolatria e a feitiçaria. E algo me chama muita atenção. Como assim a nossa carne é religiosa? De que jeito? Como a nossa carne é religiosa? Simples assim, porque religião não pertence a Deus.
Alguns estudos atrás, a gente conversou muito sobre religião e Cristo, e Jesus não fundou nenhuma religião, né? Ele pede que a gente tenha um relacionamento com Ele. A religião, que é um conteúdo, inúmeras regras para que a gente possa se religar a Deus, isso mais nos afasta de Deus do que qualquer outra coisa. Mas é interessante saber que o ser humano, na sua carnalidade, mesmo não conhecendo a Deus, ele é religioso. Por isso que explica que muitas pessoas que não conheceram o Deus verdadeiro tentam fazer caridade até dizer chega para se sentir bem. Tentam fazer inúmeras coisas como idolatria, feitiçaria, fazer inúmeras coisas para se sentir bem com algo a mais. Mas elas não conhecem a Deus. Porque a religiosidade provém da carne, provém do homem, não provém de Deus. Essa também é uma obra da carne. Interessante. O homem sem Deus, mesmo não conhecendo a Deus, afastado de Deus, é religioso, né? Uma terceira categoria, então, é acerca dos relacionamentos. E ali a gente pode colocar tudo que são pecados contra alguém em algum dos nossos relacionamentos, como ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, né? Tudo isso a gente provoca nos nossos relacionamentos. E também nós temos alguns outros pecados que eles são criados pela carne e que afetam a ela mesma, afetam a pessoa que pratica, que são aqueles que caem sobre o indivíduo, a nós mesmos, como a embriaguez, a orgia e coisas semelhantes. Essas são as categorias das obras da carne. Quem vive na carne, quem vive nisso, não herdará o reino de Deus. Não fará parte com Deus, né? Não terá relacionamento com Deus. Mas ao contrário das obras da carne, nós temos o fruto do Espírito. E é interessante que ele fala fruto e não frutos. Porque o fruto é um só. O que o Espírito produz em nós é algo que vem em várias coisas junto, mas o fruto é um só. É como se fosse, nós gringos, a gente entende bastante sobre uva, né? Então, o fruto uva vem com vários, né? Gominhos, como é que se diz isso? Várias uvas, né? Um cacho de uva tem várias uvas, mas elas são ligadas por um único fio. E o fruto do Espírito, aquilo que ele provoca em nós, também é assim. A essência do fruto do Espírito é provocar em nós o amor. E é tudo isso que o apóstolo Paulo falava nesse texto de Gálatas, né? Falar sobre o amor. Mas, Michel, como assim? Porque ele cita várias outras coisas. Pois bem, vou dizer para vocês. O fruto do Espírito, em essência, ele é o amor. Mas é um amor dividido em inúmeros grãozinhos, né? O amor em alegria, né? Ele fala alegria, que na verdade é um amor que se regozija, né? Regozijando. Fala da paz. A paz, na verdade, é um amor em repouso. Fala da longanimidade, que é o amor exercendo paciência. Fala também sobre a benignidade, os nomes difíceis, né? E fala sobre amabilidade também, que seria o amor fazendo bem ao próximo. Fala sobre a fidelidade, um fruto do Espírito diz ali que é fidelidade, que na verdade é o amor cumprindo a sua palavra. Fala sobre mansidão, que é o amor suportando as ofensas. Domínio próprio, que é o amor se controlando. Tudo deriva do amor. O fruto do Espírito é amor. E com ele nós temos várias coisas que se desmembram em nós, né? Isso é muito difícil, alguém que conhece a Cristo e que não se enxerga o fruto do Espírito nele. Aquele que entregou a vida a Cristo e que o Espírito Santo trabalha nele, de duas uma, ou ele não conheceu a Deus verdadeiramente, ou ele não deixa que o Espírito Santo trabalhe na vida dele. Um cristão que não tem transformação de caráter, que a gente não enxerga o fruto do Espírito Santo na vida dele, eu arrisco dizer que um dia ou nunca, talvez ainda não tenha conhecido a Cristo. O cristão que conhece a Cristo e que permite que o Espírito Santo trabalhe nele, vai refletir o fruto do Espírito. Por isso não tem como a gente falar, será que fulano aceitou a Cristo? A gente só consegue saber por meio das atitudes, por meio dos frutos que ele dá na sua vida, por meio das escolhas, do que ele faz, do que ele pratica, né? Só assim. Então, mais uma perguntinha. Tudo isso tem se feito presente na tua vida? Esses são os frutos que as pessoas colhem ao teu redor, né? Os frutos derivados do amor? Ou será que nós estamos vivendo na carne, né? E seguindo aqueles 4 elencos das categorias sobre as obras da carne, né?
Bem, vamos para um último ponto, que é sobre ser cheio do Espírito Santo, porque a Bíblia nos fala muito sobre isso. E ela nos diz em Efésios 5, capítulo 18. Ela diz assim, Efésios 5, capítulo 18 até o 20. Não se embriaguem com o vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira coisa que nos chama a atenção é que ele nos pede para que a gente deve, então, se deixar encher pelo Espírito. É como se nós fôssemos um vaso e o Espírito Santo, é isso que parece, ou que até que muitas pessoas pensam que seja assim. Que o Espírito Santo é um líquido, é um gás, um vapor, alguma coisa que vai nos encher, né? O Espírito Santo, como nós falamos antes, ele não é líquido, ele não é vapor, ele não é nada, não é uma energia, ele é a terceira pessoa da Trindade, e o Espírito Santo é Deus, né? E é ele que vem habitar em nós. Então é muito comum, como eu comentei antes, a gente ligar nossa TV talvez amanhã, terça, quarta, quinta, e ver pessoas usando o Espírito Santo, marcando o horário para que o Espírito Santo atue. Sendo que deveria ser o contrário, já que ele é Deus, somos nós que ficamos abaixo dele, não nós que usamos ele conforme o nosso querer, né? Mas, vamos voltar para o assunto aqui. O que significa ser cheio do Espírito Santo? Olha, a primeira parte desse versículo fala sobre algo que nós, gringos da Serra Gaúcha, com o selo denominação de origem do Vale dos Vinhedos, entendemos muito bem, que é o vinho. E as suas inúmeras variedades, né? Mas ele diz que a gente não deve se embriagar com vinho. E vinho não é só o vinho feito da uva, mas qualquer outra bebida que tenha álcool, né? Ele diz assim, não se embriaguem com o vinho, que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito. Ele, de certa forma, faz um contraste entre a embriaguez, entre ficar bêbado, por causa do vinho, e se deixar encher pelo Espírito Santo. Ele fala de uma forma assim, até que, sei lá, tem um pequeno paralelo, né? Coloca as duas coisas uma do lado da outra, mas por quê? Vou explicar para vocês. Por quê? Quando alguém fica embriagado, as suas atitudes são alteradas, né? Sua fala é alterada, seus movimentos são alterados, a gente pode nem dirigir carro, né? Mas tudo que ele faz, tudo que ele pensa, tudo que ele fala, tudo que ele age, tudo aquilo que ele pretende fazer é afetado pelo álcool que está na sua mente, né? Tanto que chega ao ponto que muitos nem lembram depois o que fizeram. Bebem tanto que depois nem lembram o que aconteceu, o que deixaram de fazer, o que fizeram. Ficam completamente dominados pelo álcool. E de certa forma a gente pode trazer isso para o Espírito Santo. Porque ser cheio do Espírito Santo é viver de uma forma que as nossas atitudes, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente deseja, não depende de nós. Mas tudo é influenciado pelo Espírito Santo. Por isso que ele faz essa comparação. Não vão sair dizendo por aí, puxa, estou bêbado do Espírito Santo, porque daí vai ficar meio feio, né? As pessoas não vão entender. Mas é quase como se fosse algo do gênero. Nos deixar levar completamente pelo Espírito Santo. Não somos nós. É Ele que decide por nós. É Ele que nos conduz. É Ele que escolhe o que a gente tem que fazer. E assim vai ter transformação. Senão, não, né? Então esse é o paralelo interessante que o apóstolo Paulo faz entre a embriaguez com o vinho e também o Espírito, se encher do Espírito Santo, né? Se encher do Espírito Santo, viver no Espírito Santo é escolher, é estar abaixo do Espírito e todas as atitudes que este for fazer vão ser influenciadas por Deus. Pela palavra de Deus, pelo agir de Deus em nós por meio do Espírito Santo dele. É ele que vai nos guiar. É como se estivesse bêbado do Espírito Santo, né? Mas ele também fala no meio dessa... Deixa eu voltar aqui. No meio dessa comparação, não se embriaguem com o vinho porque leva à libertinagem. Algumas traduções também podem dizer que leva à devassidão, né? Leva a algo que não tem valor nenhum. Leva a algo louco, a algo livre, a algo que não pertence a Deus. Olha, eu vou dizer para vocês que hoje o que a gente mais tem visto são pessoas que, em nome do Espírito Santo, têm feito cada loucura, sabe? Têm prometido cada coisa, têm agido de formas tão loucas que não parece que elas estão influenciadas pelo Espírito Santo. Na verdade, quando nós estamos
vivendo abaixo do Espírito Santo, vivendo sob controle do Espírito Santo, nós não somos loucos, nós não somos levados a uma vida de devassidão, uma vida com perda total. Nós não agimos de uma forma que nos faça agir de uma forma, sei lá, completamente maluca. Ficar dançando, pulando, rodopiando, sabe isso que eu quero dizer? Nada disso. Na verdade, quando o Espírito Santo habita em nós, nós restauramos a humanidade que existe em nós. A humanidade não carnal, mas a humanidade que Deus planejou quando Ele nos criou à imagem e semelhança dEle. O Espírito Santo de Deus em nós faz com que este viva a plenitude que o ser humano pode viver. Faz com que este viva da forma como Adão foi criado antes do pecado. Faz com que este viva da forma como Jesus vivia. A gente não fica fazendo coisa maluca. Muito pelo contrário. A gente vive a essência da criação de Deus como homem. A gente só vai ser um homem, um humano, 100% humano, criado à imagem e semelhança de Deus, se o Espírito Santo dele habitar em nós. Senão nós vamos estar na libertinagem. Nós vamos estar tendo uma vida que não vai valer nada, né? Isso também é bem interessante. Uma palavrinha como faz toda a diferença, né? A libertinagem ou a devassidão, né? Uma outra coisa interessante que a gente pode entender nesse trecho, e isso nos faz entender por completo o que significa viver no Espírito e andar no Espírito, é um contraponto da carta de Efésios, essa que a gente está lendo, Efésios 5, com uma carta que o apóstolo Paulo também escreveu, que é lá em Colossenses. A carta, o livro de Efésios e o livro de Colossenses, Paulo escreveu praticamente ao mesmo tempo. Escreveu para pessoas diferentes, com um foco um pouquinho diferente. Numa ele estava falando sobre Jesus, e na outra ele estava falando sobre o corpo de Jesus. Mas são cartas muito parecidas, é quase um espelho. E ali a gente pode então complementar alguma coisa que Paulo quis dizer, entender um pouco melhor sobre como viver no Espírito, aquilo que ele falou em Efésios. A gente consegue complementar isso lendo Colossenses. Lendo Colossenses 3, versículo 16 e 17. A gente vem ver que é bem parecido, as palavras são bem parecidas com aquelas que a gente leu em Efésios. Colossenses 3, versículo 16 diz assim: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Tem uma pequena diferença aí. Vocês conseguem descobrir qual que é a diferença do trecho entre um e outro? Não. Sim. Não achei ainda. A diferença é logo no início, porque lá ele diz assim... Antes em Efésios, né? Diz assim, não se embriague com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. E aqui ele nos diz assim, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Na essência, para o apóstolo Paulo, ele não consegue imaginar alguém que vive no Espírito Santo sem conhecer ou ter a palavra de Deus habitando ricamente nele. É a mesma coisa, não tem como separar. Não tem como separar. Para que a gente possa viver em plenitude do Espírito Santo, né? Ser cheio do Espírito Santo, a palavra de Deus precisa habitar ricamente em nós. É isso que ele quer dizer. Não tem como separar uma coisa da outra. Não tem. Não tem como ser só Espírito Santo e não palavra de Deus. Ou ser só a palavra e não ser o Espírito Santo. E aqui eu vou deixar bem claro isso. Porque nós... A aliança bíblica, nós pertencemos a uma linha doutrinária que ela é uma linha, um entendimento da Bíblia que muitas vezes ele é até um pouco, não vou dizer frio, mas ele é um pouco mais, não pendendo para esse lado espiritual. Muitas vezes a gente não procura ter experiências com o Espírito Santo, a gente é muito frio nessa área. A gente é muito mais baseado no que a Bíblia diz e estritamente na palavra. Esse é um perigo das igrejas que são tradicionais. Vivem só a palavra, mas não se deixam ser guiados pelo Espírito Santo e ver as maravilhas que o Espírito Santo pode fazer. Esse é um grande perigo.
Mas também tem o outro lado. Existem cristãos e igrejas que só querem buscar experiências com o Espírito Santo, só querem ver cair fogo do céu, mas não querem entender a Bíblia, não querem conhecer a Bíblia. O que Paulo está dizendo é que as duas coisas precisam andar juntas. A gente precisa confiar e se entregar no Espírito Santo e deixar Ele fazer as coisas. Mas a palavra de Deus precisa também habitar ricamente em nós. As duas coisas não podem se dividir. Sabe por quê? Porque espiritualidade, ou seja, buscar somente o Espírito Santo, ter experiências com o Espírito Santo, uma espiritualidade que não é centrada, não é baseada no que a Bíblia diz, é misticismo, é superstição. Acreditar em alguma coisa e buscar só aquela coisa, porque no seu espírito, e não ver se a Bíblia fala claramente sobre isso, ou o que ela diz sobre esse assunto, é superstição, é misticismo, não é cristianismo. Mas da mesma forma, alguém que tem uma boa teologia, que estuda muito bem a Bíblia, que se defende, que consegue explicar a sua fé, que conhece todos os versículos-chave, não sei o que, mas que ao mesmo tempo ele não é guiado pelo Espírito, ele só é na palavra, isso a Bíblia fala que é uma fé morta. Nós precisamos ter as duas coisas. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito, mas também deixar com que a palavra de Deus habite ricamente em nós. Quanto da Bíblia tu tem lido? Quanto da Bíblia tu conhece? Quanto da Bíblia tu leu esse ano? Quantas vezes tu pegou na Bíblia essa semana? Quanto da Bíblia tu explicou para alguém que está ao teu lado? Quanto? Quanto do Espírito Santo tu tem visto ele agindo de uma forma que tu sabe que foi Deus que fez? Quantas as suas atitudes estão sendo influenciadas de acordo com a vontade do Espírito Santo em ti? Quanto? O Espírito Santo habita em ti, habita ricamente, a palavra de Deus habita ricamente em ti, habita em nós. Será que nós somos uma igreja que ela só busca experiências com Deus, mas que não conhece a Bíblia? Ou uma igreja que só enche a cabeça, mas que não pratica e não vive o Espírito Santo? Quem tu é no meio dessa dualidade, no meio da palavra e do Espírito Santo? Nós precisamos andar com as duas coisas juntas, porque isso é andar no Espírito. Isso é ser cheio do Espírito. E aqui eu deixo a pergunta então, final. Todo esse estudo, sei lá quantos minutos, para que a gente possa chegar nesse momento e refletir do que nós estamos cheios. Do que tu está cheio? O que te preenche? E aqui é física pura. Sabe por quê? Porque a física diz que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar, né? E dentro de nós só tem espaço para o Espírito Santo ou para alguma outra coisa. O que está dentro de ti hoje? Você está cheio do quê? Do que você está cheio? Talvez você esteja cheio do seu trabalho, cheio de atividades e um monte de coisa para fazer, a correria do dia a dia, que isso te consome todo o teu tempo. Tu está cheio de trabalho e de responsabilidade, mas não está cheio do Espírito Santo, porque aquilo ali te interfere em todas as tuas atitudes, tudo que tu faz. Talvez tu esteja cheio com a tua família, a tua preocupação é a tua família, é só aquilo que te importa, não sei o quê. Talvez sejam os teus desejos por bens materiais. Talvez tu esteja com uma ganância tão grande que tu tem vivido a tua vida inteira só para ter coisa, para se preocupar em não perder coisa e para ter mais coisas. Do que você está cheio? Talvez o que está ocupando todo o teu tempo é os teus estudos, o teu trabalho. Aquilo ali que está tu gasta mais tempo da tua vida naquilo e não em outra coisa. Talvez até mesmo seja o ministério, seja servir a Deus aqui na Aliança Bíblica, algum ministério, alguma coisa que tu faça para a igreja. Talvez tu esteja cheio de ministério, mas de trabalhar para Deus, mas é diferente de estar cheio do Espírito Santo de Deus. Do que você está cheio? Nós não temos como estar cheios de amor ao dinheiro e cheios do Espírito Santo, não tem como. É como se fosse um copo, se a gente encher de água, a gente não consegue colocar mais vinho ou qualquer outra coisa. Vai transbordar, vai cair. A gente só consegue encher de alguma coisa. E misturar tudo não dá certo não fica uma mistura muito boa. Do que você está cheio hoje? A Bíblia fala que nós devemos nos encher do Espírito Santo e que todas as nossas atitudes devem ser baseadas por meio da ação dele em nós, para que assim nós sejamos santos, porque essa é a característica principal do Espírito Santo, nos tornar santos e semelhantes a Cristo. Vamos orar. Abaixa a tua cabeça. Tenha um tempinho para pensar do que você está cheio hoje. Talvez a gente tenha
entendido um pouquinho melhor hoje quem é o Espírito Santo e tenha percebido que as nossas atitudes estão longe das atitudes representadas no fruto do Espírito, talvez estejam mais parecidas com as obras da carne. Talvez até hoje, até esse momento, tu tenha, por mais que tenha conhecido a Cristo, tenha escolhido, na sua liberdade, ser dominado pelos teus desejos, e que isso então foi te enchendo de uma forma tão grande, que tu só pensa no que você tem para fazer, no que você tem para ganhar, no que você tem para pagar, no que você tem mas não está cheio do que o Espírito Santo de Deus quer que você faça. Entrega para Deus, se esvazie diante de Deus. Eu sei que hoje, essa noite, por meio da palavra de Deus, nós aprendemos que a gente precisa se encher do Espírito Santo dele e nada mais. Pai, eu entrego a Ti a nossa vida, Senhor, e peço que o Senhor nos ajude a se esvaziar de tudo aquilo que tem nos enchido, de tudo aquilo que nos tem preenchido e que não vem de Ti, não vem do Teu Espírito Santo. Pai, nos esvazie, quebranta o nosso coração. Tire de nós toda a preocupação, todo o desejo e todo o amor pelo dinheiro, toda a nossa preocupação e a nossa correria do nosso trabalho, da nossa agenda. Pai, tire tudo isso. Nos liberte, Pai, de todas essas correntes que nos prendem a esse mundo tão carnal e que nos faz ter atitudes tão carnais, distantes do que o Espírito Santo de Deus quer que a gente faça. Nos ajuda, Pai, a se esvaziar diante de Ti. Nos mostra do que a gente tem que abrir mão para que o Teu Espírito venha habitar em nós completamente. Para que nós sejamos cheios do Teu Espírito, que é santo e que quer nos santificar, que quer nos transformar, que quer nos fazer mais semelhantes a Cristo. Pai, restaure em nós o agir do Teu Espírito, que nós sejamos reconhecidos pelos frutos, Pai, do amor e tudo aquilo que o Espírito provoca em nós. Que as pessoas ao nosso redor, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, no nosso ambiente de estudo, possam perceber que em nós frutificam e crescem frutos agradáveis, que cheiram bem. Não uma vida, Pai, que ninguém deseja, que não tem mudança nenhuma, que segue a mesma coisa que o mundo prega, Senhor. Pai, que em nós habite ricamente também a Tua palavra. Que nós não sejamos uma igreja ou cristãos que buscam conhecer somente a Tua palavra, ler palavra após palavra, mas sem viver isso, Pai. Que nós não tenhamos a nossa mente inchada de sabedoria e de conhecimento acerca do que Tu queres que a gente faça, mas que a gente não pratique e não ponha em prática. Pai, nos ajude a viver no Espírito, caminhar conforme o Espírito Santo quer, ser cheio do Espírito Santo, que a Tua palavra habite ricamente em nós e que haja transformação na nossa vida por meio do Teu Espírito Santo. Eu sei que nos falta tanto para conhecer sobre o Espírito, mas eu Te agradeço que hoje nós, por meio da Tua palavra, nós podemos ter um tempinho, por mais que seja pequeno, mas tão grandioso, para que a gente saiba que nós precisamos se esvaziar para que o Espírito Santo de Deus venha habitar em nós por completo. Que nós possamos, Pai, a cada dia, a cada manhã, escolher viver pelo Espírito, viver no Espírito, viver conforme o Teu Espírito deseja que a gente viva, e não conforme o que a nossa carne deseja. Essa é a minha oração, Pai, em nome de Jesus. Amém.